palavras que tranquilizam, né? Vocês estão vendo? Sim. Ó, o fã-clube da Carol aí no... Tantã. Assim. Bom, Bom, vou te pode... apresentar. Vou apresentar a Carol. Pra quem não conhece a Carol, ela é da 52, nossa CL do Scome. Hoje ela aceitou esse desafio de apresentar essa reunião. E eu tô colando ela no fria. E é isso que eu faço com as pessoas. E pra quem não me conhece, eu sou o Lucas. Eu sou o diretor do Comitê de Educação Médica aqui da IF. E a reunião da semana é sobre desafios de aprendizagem efetiva, onde a gente vai explicar um pouquinho sobre aprendizado. Carol, pode começar. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu aprendi na minha jornada pela licenciatura, que foi relativamente curta, mas enfim. E algumas coisas que eu pesquisei também recentemente, para a gente falar então sobre os desafios de uma aprendizagem efetiva. Pode passar. Então, o conceito de aprendizagem para muitas pessoas é exatamente essa mudança de comportamentos, de conhecimentos, vai transformar para a questão de faculdade, escola, né? Transformar o senso comum no conhecimento científico, principalmente. E aí a gente tem alguns fatores envolvidos, como fatores internos, então podem ser de cognição, fatores afetivos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, fatores conscientes e inconscientes, e também fatores externos que também se relacionam com a nossa aprendizagem. Então, as relações interpessoais que a gente estabelece com os nossos colegas de sala, com os nossos professores, o ambiente físico que a gente tem para aprender, os recursos de ensino, então, se a gente tem uma lousa de giz, se a gente tem uma lousa branca, se a gente tem projetor, se a gente tem acesso a vídeos, enfim, várias coisas. O contexto familiar também é bastante importante, a estrutura escolar ou da faculdade de forma geral, as estratégias de ensino utilizadas pelo professor, que eu também vou falar um pouquinho, e o contexto social que a gente está vivendo. No caso, neste momento, a gente está vivendo vários problemas relacionados aos fatores externos, né, para nossa aprendizagem. Então, uma frase que eu sempre ouvi durante o meu curso, que a aprendizagem é um processo muito singular, muito individual, ou seja, varia de pessoa para pessoa, ocorre a partir da história de cada um, mas que essencialmente necessita do outro. Então, portanto, a aprendizagem nunca vai ser um processo individual. Pode passar. E aí eu coloquei aqui algumas teorias da aprendizagem, mas eu não vou focar muito nisso, porque senão vai ficar muito denso. Mas eu só vou citar por cima para que vocês tenham uma noção, assim, do que já foi falado sobre aprendizagem e da variedade de conceitos que existe nesse tema. Então, behaviorismo é um dos que eu menos gosto, sinceramente, porque é basicamente tratar os alunos como cachorros. Porque você parte do princípio que você pode condicionar o aluno a fazer alguma coisa, por reforço positivo ou por reforço negativo. Isso, infelizmente, ainda acontece, né? As escolas colocam uma estrelinha dourada para o aluno que fez a atividade direitinho, ou então faz aquele quadro dos alunos mais, que tem uma média acima do normal. Enfim, não curto muito essa abordagem, mas, enfim. A Gestalt é uma teoria de aprendizagem alemã e ela basicamente fala sobre reestruturação dos insights. Então, o que é isso? O insight seria você ver um negócio, aprender um negócio e você fazer essa relação na sua cabeça de uma forma assim, de mudança de paradigma. Então, quando você tem aquele estalo, assim. E aí, para Gestalt, o aprendizado é isso. Quando você tem esse estalo e você muda a sua percepção de vida, de mundo e tudo mais. O humanismo é uma teoria que fala que só o aluno é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Então, ele é todo centrado no autocrescimento, na autodescoberta e na autoapropriação das coisas. É tudo baseado no próprio aluno. E aí tire um pouco o professor
do papel central. A Siri está falando comigo aqui. Existe também o neobehaviorismo, que foi uma volta do behaviorismo recente, que é o que a gente vê às vezes nas escolas. Então, o neobehaviorismo, ele considera que a aprendizagem é um processo interno de cada indivíduo e que modifica a disposição e a capacidade que a gente tem de fazer as coisas. Mas ele é basicamente um behaviorismo disfarçado. A psicanálise, ela tem aquela relação com as teorias de Freud, então ela vincula a aprendizagem ao sistema límbico, ao conteúdo sexual mesmo, e também fala sobre os processos de transferência e contra-transferência entre professor e aluno. O Vygotsky eu coloco meio separado, porque ele se encaixa um pouco em um pouco em outro, mas ele fala que a aprendizagem é necessária para o desenvolvimento cognitivo e não o oposto, e que a aprendizagem é essencialmente o compartilhamento de significados entre professor e aluno, entre professor e estudante. E esses significados são construídos social e historicamente. Então, o professor transfere esses significados para o estudante, e a partir do momento que eles compartilham esse significado, o aluno aprendeu. Pode passar. Tem o construtivismo, que também é uma teoria bastante utilizada no Brasil. Todos os nossos moldes de aprendizagem, assim, de órgãos públicos, então a nossa escola pública brasileira é completamente baseada no construtivismo. Todos os materiais que a gente tem são construtivistas da escola pública, os cadernos de aprendizagem, caderno do aluno, caderno do professor, tudo é construtivista. Eu também não amo muito essa teoria, mas ela fala que o aluno é o construtor do conhecimento e o aluno deve aprender a aprender, né? Ele leva em consideração os conhecimentos prévios do aluno, e uma teoria bastante importante, que é a do Piaget, é do conflito cognitivo. Então, o aluno aprende quando a definição que ele tinha entra em conflito com a definição que o professor apresenta. E aí acontece um desequilíbrio que pode levar ao entendimento do conhecimento correto, e aí o aluno aprende. O construtivismo, por que eu não gosto muito dele? Ele é uma teoria bastante conservadora. Então, ele busca criar cidadãos que mantenham o status quo das coisas. E aí, por isso que, inclusive, ele é uma das teorias bastante aplicadas na metodologia de ensino brasileira. A PHC é a Pedagogia Histórico-Cultural ou Histórico-Crítica. Essa é a minha favorita, de longe. Tem o aluno no centro do processo, o professor é o mediador dos conhecimentos, e ela visa principalmente a formação de um estudante que seja capaz de promover mudança social, de paradigmas e emancipação, tanto do aluno quanto da sociedade em conjunto. Então, a aprendizagem assume uma função social dentro dessa teoria. Pode passar. Agora é o Lucas. Bom, para quem achou que eu ia deixar a Carol sozinha nisso, acho errado. Agora, todas essas teorias, elas são muito boas, elas são muito interessantes, são muito profundas, só que existe uma grande diferença em quando você ensina para crianças e quando você ensina adultos. E eu sei, pode não parecer, você olhando para o coleguinha do lado, tudo, mas quando você está na faculdade, são todos adultos. Eu sei, é meio estranho, tudo, mas não, todo mundo é adulto. E existem algumas particularidades que a educação de adultos, o que o educador Malcolm, eu não sei falar o sobrenome dele, então eu vou falar completamente errado, mas o Knowles falou que ele chama de andragogia, a educação para adultos. Ele definiu 6 princípios principais. O primeiro, a necessidade, onde o aluno precisa saber por que ele está aprendendo isso. Então, nessa aula, vocês estão aprendendo isso porque para aprimorar a aprendizagem de vocês, para vocês aprenderem melhor e aprenderem o que está dando errado. Precisa ter autonomia, você precisa ter liberdade para fazer isso. Então, não adianta você querer explicar tudo para o aluno, definir tudo o que ele tem que fazer, porque o adulto, ele é livre e ele é teimoso. Então, é exatamente isso. Você precisa olhar
o aluno como um indivíduo crítico, pensante e separado. Você precisa considerar que ele tem experiências prévias. Ele não é uma tábula rasa, que nem muitos professores consideram. E diferente da criança, ele tem muito mais experiências do que a criança. A criança acabou de começar a vida, enquanto adulto já viu muita coisa. Agora, os outros 3 são a prontidão, então o aluno precisa saber exatamente como aplicar aquilo no dia a dia dele. Então, como aplicar isso aqui no seu dia a dia, você pode aplicar durante seu estudo. Ou você pode olhar as aulas e ver o que está faltando e complementar depois por si mesmo. Você precisa fazer um estudo orientado, com uma orientação para aprender. Então, quando você tem a aula, você precisa levar em consideração o aluno, então o contexto do aluno. Não pode ser uma coisa separada do contexto do aluno, porque é assim que ele consegue associar as coisas e aprender melhor. Ao mesmo tempo, a motivação de um adulto é diferente da motivação de uma criança. Como a Carol falou sobre o behaviorismo, que ela mesma colocou a crítica, uma criança é muito mais suscetível a estrelinha dourada, a elogios, a maçãzinha, não sei o que, a docinho. Mas um adulto, ele não é tão suscetível a essas coisas. Ele precisa de motivações mais internas. Então, eu tô fazendo isso porque eu sei que eu preciso aprender. Porque, no nosso caso, quando formos médicos formados, eu espero, a gente vai ter que atender as pessoas e a gente vai ter que saber essas coisas. Agora, ao mesmo tempo, um outro cara chamado Bloom, ele criou uma taxonomia do que ele considera como o conhecimento. Hoje em dia ela está mais atualizada, então a gente não considera que isso é literalmente essa pequena hierarquia em forma de pirâmide. Mas ele fala que primeiro você precisa decorar as coisas, você precisa saber lembrar as coisas. A partir disso, você começa a compreender as coisas. Vou dar um exemplo prático. Nossa, que desafinado. Mas a tabuada. Você primeiro precisa decorar a tabuada. 6 vezes 6 é 36. Isso pode ser uma coisa meio boba e pensar, nossa, você está fazendo maquininhas. Mas antes de passar para uma coisa mais elaborada, o aluno precisa decorar essas coisas. É por isso que a gente começa com anatomia, porque a gente precisa decorar nomes de ossos, de acidentes ósseos, de músculos, depois de vasos e essas coisas. Depois você passa a compreender. Então, por que eu utilizo isso? Como eu utilizo isso? O que significa 6 vezes 6? É 6 mais 6 mais 6 mais 6. Depois a gente passa a aplicar, saber aplicar isso. Então a gente começa a ter contas mais elaboradas. No caso da anatomia, eu sei que o nome desse vaso é mesentérica direita. Mas o que isso significa? Eu posso saber isso para uma cirurgia. Posso saber isso para saber a irrigação desse vaso e saber o que acontece quando tem um trombo. Quando você aprende mais, você ganha a capacidade de analisar informações. Então, um assunto que está em moda, quando começam e falam, a cloroquina, é assunto polêmico, galera. A cloroquina ela é um ótimo medicamento. Agora, quando você tem um conhecimento maior, você consegue analisar e pensa, calma, mas esse artigo científico é realmente bom? Calma, mas essas evidências são realmente válidas? Mas em cima você consegue avaliar exatamente. Calma, mas aqui tem esse erro. Não, mas tem esse erro. Não, mas isso aqui tudo bem, isso daqui tá certo. Não, mas isso daqui não conclui isso. Isso só conclui que existe uma relação, mas não significa que é do jeito que estão falando. E no final, você consegue a capacidade de criar artigos científicos, ou de uma maneira mais poética, artística, no caso, usar isso em prol da criação, criar uma cirurgia nova, um procedimento novo, pensar em medicamentos novos, em protocolos novos, e assim por diante. Quero voltar para Carol. Então, a aprendizagem, além de tudo, existem objetivos para o aprender, né? E aí a gente pode até relacionar com a pesquisa da mesma forma que a gente estabelece na nossa introdução de um projeto científico,
os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os gerais são relacionados ao final do processo educativo. Então, o que a gente vai querer no final de tudo isso? E os específicos são relacionados ao decorrer desse processo educativo. Então, como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para chegar nesse final que a gente quer. Pode passar. E aí, esses objetivos estão relacionados aos conteúdos de aprendizagem, que são essencialmente 3. Os conceituais, ou seja, o saber mesmo disciplinar, os conceitos científicos. Os procedimentais, ou seja, as habilidades que o aluno precisa desenvolver, que ele precisa fazer. E os atitudinais, basicamente o que o aluno precisa ser. Então, valores, atitudes, coisas, atuações sociais que o aluno precisa ter. E, na verdade, os atitudinais, em muitas disciplinas da faculdade que a gente tem, eles ficam esquecidos, né? Os professores acabam passando por cima disso. Pode passar. E aí, falando um pouquinho sobre neurobio e educação, então a parte mais fisiológica e científica da aprendizagem, menos teórica. A gente teve um experimento em rato, que colocou os ratos em gaiolas com brinquedos, então, que eles podiam explorar, e isso aumentou o número de neurônios formados, principalmente na região do hipocampo, que é uma das regiões cerebrais mais importantes para o aprendizado. Mas quando esses ratinhos foram expostos, mesmo com as gaiolas com brinquedos, a situações de estresse, esse surgimento de neurônios diminui. Então, tá aí já um fator para vocês ficarem na cabeça de quais problemas a gente pode ter dentro do processo de aprendizagem. Pode passar. E aí, sobre justamente essa formação de sinapses e produção de novos neurônios. A gente sabe que as células nervosas são células que não se multiplicam muito, são células que se multiplicam muito pouco. Então, no adulto, o que é mais importante para a gente conseguir fazer novas sinapses é a formação de novos prolongamentos axonais. Então, o mesmo neurônio que já existe emite novos prolongamentos do axônio e isso é capaz de construir novas sinapses que faz com que a gente consiga manter a capacidade de aprender até o final da vida. Então, a gente depende de estímulos, então atividades associadas com experiências de aprendizagem que levam os neurônios a produzir mais essas conexões, e a gente depende muito dessa plasticidade neural. E dentro dessa plasticidade neural, a gente vai construir conexões que primeiramente são lábeis, ou seja, elas podem ser modificadas e excluídas, e elas só vão se tornar estáveis com uso frequente, com novas associações. Então, a gente vai depender de conceitos que a gente aprende lá na farmacologia. Então, a transição não hierárquica, potencialização de longo prazo, estímulos frequentes, regulação de síntese e liberação de neurotransmissores, up e down regulation. Então, tudo isso colabora para que a gente crie novas conexões e para que essas conexões fiquem estáveis. O professor Gilberto, que está aqui assistindo também, ele até falou com a gente no segundo ano esses dias, da importância de, depois de cada aula, a gente fazer um novo resumo, um esquema de tudo que a gente tinha acabado de ver. E é justamente por causa disso, porque se você terminou de ver uma aula e faz um resumo, faz um esquema dessa aula, você está criando novas conexões no seu cérebro, que favorece com que as sinapses que você criou fiquem estáveis. E aí, por isso, a chance de você perder esse aprendizado é muito menor. Pode passar. E aí... é o Lucas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre memória. Aprender significa que você consegue recuperar o que você viu. Aprender, na verdade, como a Carol falou antes, na verdade, mudar a sua atitude. Mas também envolve essa recuperação da informação. E isso é o que a gente chama de memória. Ao aprender, a gente adquire as novas informações e a gente consegue reter na memória. Só que existem 3 tipos de memória. Existe a memória sensorial, que é basicamente a memória instantânea, é o que quando você toca alguma coisa, quando você cheira alguma coisa, essa é a sua memória. A memória instantânea que, quando você para de tocar, para de sentir o cheiro, ela desaparece. A memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho, que é
basicamente o que você usa no dia a dia, quando você lembra de alguma coisa, quando você... É uma memória de curto prazo. Então, decorar o número de telefone. Sabe aqueles... pegar o número de alguém, preciso ligar para tal pessoa, taranã, vou discar, preciso lembrar, às vezes esquece o último número e tem que olhar de novo. Então, isso é memória de trabalho, ou a memória de curto prazo. Também é usada quando você... tem esse nome porque ela é usada quando você faz algum exercício, quando você faz alguma atividade, algum trabalho, e precisa ficar lembrando das coisas. E tem a memória de longo prazo, que pode ser diferenciada em declarativa e não declarativa, que é aquela memória que você tem quando você lembra de coisas muito mais antigas e tudo. E agora a gente vai explicar um pouquinho mais como funciona. Bom, você tem o input, falando em inglês, sensorial, que é o estímulo, ou no caso que a gente tem o ensino. No caso, o ensino é um estímulo tanto visual quanto auditivo. Você tem, isso passa para a sua memória sensorial, que é aquela informação que, quando você para de prestar atenção, ela desaparece. Então você retém ela, você sente ela. Ela depois passa para a memória de curto prazo, que basicamente, se você falar, sei lá, se você não repetir ela várias vezes, você esquece na hora. Então, é quando o professor vira e fala, então, esse é o tuber, aí você, entendi. Aí você sai da aula, o que é tuber? É basicamente isso. E a memória de longo prazo, que é quando você realmente aprende, ou quando você retém ela de uma forma mais duradoura. Então, essa é a grande diferença quando você memoriza alguma coisa para a prova. Então, a memória de curto prazo, você está no dia anterior revendo, vendo, faz a prova. O que era isso? Qual era a matéria mesmo? Que eu respondi? Diferente de quando você aprende, que é você faz a prova, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Lembra tal disciplina, ciclos de vida, blues por Peralta, essas paradas. Essa é a diferença. Quando você aprende, estuda só para a prova, você deixa de ter essa passagem. Então você acaba só memorizando ao invés de aprender. Esse bloqueio pode acontecer de muitas formas. Então, eu não revi tantas vezes quanto eu precisava. Eu não dormi. Mais uma reunião que eu tô falando para o pessoal dormir. Galera, lembre. 8 horas, dormi 8 horas. Mas, eu tava aprendendo, mas eu tava muito estressado. Então também isso dificulta essa passagem. E por assim vai. Bom, essa é a memória de longo prazo. Ela pode ser diferenciada entre a declarativa e a não declarativa, que também pode ser considerada procedural, que é basicamente quando você tem um conhecimento de tarefa, quando você aprende a fazer uma coisa, fazer uma cesta, chutar bola, fazer um ponto na cirurgia. Quem está passando o segundo ano ainda vai ver isso. E tem a declarativa, que é você lembrar das coisas. Então, lembrar de eventos, lembrar de fatos, lembrar de conceitos, que é diferenciado na episódica e na semântica. E eu não sei falar. Ao mesmo tempo, a gente tem a outra memória, que é a memória de curto prazo, que para o aprendizado pode parecer que a de longo prazo é a mais importante, mas a de curto prazo é muito importante para você reter. Essa é uma frase muito legal, que faz a gente pensar que a memória de trabalho nada mais é do que o nosso consciente. Se você gosta dessas coisas de consciente e inconsciente, tá aí. E é o que você recupera. Curiosidade, quando você tem uma memória de longo prazo e você precisa usar ela para alguma coisa, você recupera ela e manda ela de volta para a memória de curto prazo ou a memória de trabalho. Mas o que acontece na maior parte das vezes? A gente se sobrecarrega. A gente fez um post no Instagram sobre burnout. E burnout nada mais do que uma forma do que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Então, a gente sobrecarrega a memória de trabalho e
E é isso, a gente não consegue mais reter nada. E é nesse exato momento em que a gente para de aprender. E todo mundo já passou por isso, principalmente aluno de medicina, que é exatamente aquela noite anterior de prova. Tá todo mundo, nossa, não, mas eu preciso ver mais uma coisa. A pessoa tá cansada, tá com sono, talvez tá com fome porque não comeu porque precisava estudar. E chega uma hora que não dá. Não dá para reter mais. E é nesse momento em que a gente tem essa sobrecarga. E quando a gente tem essa sobrecarga, não adianta. Não vou estudar mais. Não adianta, porque nesse momento nada mais vai ser retido. Você no máximo vai, sei lá, se cansar ainda mais, o que não é legal. Bom, mas o que significa exatamente essa sobrecarga? Como a gente sobrecarrega ela? Bom, existe um que é conhecido como a teoria da carga cognitiva, que também foi ciclo de infecto, é exatamente isso. Para quem está no quarto ano, desculpa, galera. Veteranismo. Existe a teoria da carga cognitiva, que a gente fez um post no Instagram também, que determina três cargas cognitivas. Nossa, a teoria da carga cognitiva fala sobre cargas cognitivas. Galera, muito original. Mas ela determina que existem 3 formas de processamento, informações intrínsecas a cada... Intrínsecas não, né? Mas que está associada a cada conteúdo. A primeira é intrínseca, que, como o nome diz, ela está intrínseca ao conteúdo. Então, quanto mais difícil a matéria, quanto mais complexo, sei lá, eu estou tentando pensar numa coisa do primeiro ano, mas tudo no primeiro ano é assim. Anatomia. É que anatomia é o problema. Bom, anatomia é muito difícil. Isso aumenta a carga intrínseca. A carga extrínseca, ou estranha, é aquela coisa que não vem, não é própria da matéria. Então é a forma que o professor passa a matéria. Então, o professor usa slides com muitas informações e você não sabe exatamente no que focar. Ou o professor, em vez de, sei lá, passar o slide, ele começa a ler o slide. Ou, exato, cada dia mais estranho. Ou o professor começa a recitar o slide no lugar de dar uma aula. Todas essas coisas, elas aumentam essa carga cognitiva estranha. Quando a carga cognitiva estranha, ou extrínseca, e a carga intrínseca são muito altas, isso é quando acontece a sobrecarga cognitiva. Outro exemplo, quando você está cansado. Então, mais uma vez, durmam. Bom, por último, os pesquisadores descobriram uma terceira carga cognitiva que, de uma maneira muito estranha, mesmo que você aumentasse ela não prejudicava o seu aprendizado. Carol, só se você for acordar às 8 horas. Não, às 6 horas. Se você for acordar às 8 horas com uma pessoa que está no EAD, você pode dormir até meia-noite, mas não recomendo. Bom, que ele atribuiu essa terceira carga como carga relevante, que é basicamente tudo que contribui para o seu aprendizado. Então, você se interessar pela matéria aumenta a sua carga relevante. E isso explica como, quando você gosta de uma disciplina, uma matéria, não importa se o professor dá de uma maneira não tão boa, você aprende muito mais do que seus amiguinhos. Se você gosta de... Vou agora dar um exemplo para só o pessoal a partir do terceiro ano. Se você gosta de GO, você consegue aprender alguma coisa apesar de muitos professores nossos. E isso está sendo tudo gravado. Eu só quero dizer que eu estou produzindo provas contra mim mesmo. E, de acordo com essa teoria, o objetivo de cada uma para ter uma aprendizagem efetiva, a gente precisa manejar a carga intrínseca. Então, não precisa dar toda a matéria em uma única aula de 1 hora. Vai dividindo um pouco, assim, cada aula vai ter a sua carga intrínseca dividida, diminuída ao longo do tempo. Diminuir a carga extrínseca, então fazer de uma maneira mais bonitinha. Em vez de ler os slides, você fala sobre a matéria.
e os slides apenas complementam o que você está dizendo. Você descansa, dorme 8 horas à noite e aumentar a carga relevante. Então, deixar um jeito muito bom é seguir os 6 princípios da andragogia. Então, motivar o aluno, deixar mais interessante para ele, mostrar por que ele precisa aprender, qual é a aplicação prática no dia a dia. E isso tudo você pode fazer também no seu estudo. Então, não estudar toda a matéria na noite anterior, 8 horas seguidas, porque isso aumenta muito a carga intrínseca. Não estudar quando você deveria estar dormindo. Não tentar estudar fazendo, sei lá, 1000 coisas ao mesmo tempo. Que isso não ajuda. E também sempre fazer daquela forma que te agrada mais. Então, mesmo que você não goste da matéria, cada um tem aquele seu estudo favorito, sua forma de estudar que gosta mais. E aí, falando um pouquinho sobre essa hierarquia das necessidades de Maslow, não sei como fala o nome dele também, ela serve para qualquer coisa e, apesar de ser um pouco limitada, ela ajuda a gente a entender certos aspectos. Por que ela é limitada, né? Porque cada pessoa é diferente, então cada pessoa tem a sua própria hierarquia de necessidades. Mas ela ajuda bastante a entender alguns processos da aprendizagem também e também do trabalho. Então, primeiro, a gente precisa suprir necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, sono, que é o básico. Mas também no trabalho, na faculdade, isso se aplica de outras formas. Então, a gente precisa ter um lugar bacana, que tenha um banheiro bom, que a gente possa se alimentar, que tenha poucos ruídos, tudo isso faz parte das necessidades fisiológicas também. A segurança, então, segurança da família, do próprio corpo, da sua propriedade. E isso também se aplica no trabalho e na faculdade. Então, você ter um lugar seguro para estudar, que você não se sinta ameaçado, que você não se sinta privado de alguma coisa. Ninguém aprende com medo dos professores, exatamente. Que você não se sinta coagido, enfim. Necessidades sociais, então de amor, amizade, família, comunidade. Então você precisa ter uma boa relação com seus colegas, você precisa ter uma boa relação mínima de respeito, pelo menos com seus professores, para que você possa, né, se sentir num ambiente minimamente agradável ou minimamente respeitoso. A autoestima, que é de reconhecimento do seu status, do reconhecimento do seu trabalho, então ela se divide em duas estimas, né? A que vem de fora, então das pessoas reconhecerem o que você está fazendo como algo positivo, e a sua mesmo, de você se reconhecer como um bom estudante, como um bom funcionário, enfim. E habilidades pessoais, então criatividade, talento, o desenvolvimento pessoal, é basicamente você se satisfazer com o que você faz, com o que você estuda, com o que você trabalha. Pode passar. E aí, alguns pontos que ficam para a gente refletir. Quais os principais problemas que a gente pode encontrar no ensino universitário hoje em dia. Então, a maior parte dos nossos professores universitários não tiveram, antes de começar a lecionar na universidade, uma formação docente. No máximo, aqueles que fizeram mestrado ou doutorado puderam ter um estágio de docência. Mas muitos não têm isso. E aí, se a pessoa nunca teve contato com alunos, não sabe dar aula, às vezes, nunca teve uma informação de como ser didático, de como montar um slide, a aula vai virar uma palestra. E a aula não pode virar uma palestra, porque uma palestra se pressupõe que as pessoas que estão assistindo já sabem sobre o assunto. E quando você está ensinando, não é assim. As pessoas podem ter alguns conhecimentos prévios, mas você precisa, sobretudo, passar o conhecimento, né? Você precisa fazer, sobretudo, com que elas aprendam algo novo. Aí, outras coisas que também dificultam. Um sistema hierárquico não democrático, que os alunos não possam se manifestar, que os alunos não possam correr atrás de coisas que melhorem o seu próprio ensino. E tradicional. Então, a gente tem hoje muito, tanto nas escolas quanto na faculdade, uma linha de produção de ensino, uma educação muito seriada, dividida, fragmentada,
turmas cheias, então, que refletem a massificação desse ensino, e como isso pode ser ruim? Se a gente sabe que a aprendizagem é um processo individual, colocar 120 alunos num laboratório, será que vai ser eficaz? Acho que não. E 4, como os nossos professores estão aplicando metodologias favoráveis ao aprendizado? Eles estão fazendo algo além de mostrar um slide? Eles estão fazendo algo que coloque a gente na ação, que dê autonomia para a gente, como o Lucas falou? A gente faz algum seminário, a gente faz algum trabalho, a gente fala na nossa disciplina? A gente tem alguma atuação ativa na nossa disciplina, além da prova? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar e refletir quais são os principais pontos de problemas no nosso ensino universitário. Pode passar. E aí, resumindo, para a gente ter um aprendizado efetivo, a gente precisa de uma experiência pessoal com contato com o meio social, então a gente precisa estabelecer experiências favoráveis para a gente construir sinapses estáveis. Essas conexões sinápticas são estabilizadas quando elas apresentam algum sentido para a gente, então a gente precisa ter sentido no que a gente está aprendendo, não só decorar. E a gente precisa ter motivações e afetos atendidos, então essas motivações e afetos são tanto modificadas pela aprendizagem, então se às vezes a gente tem um professor muito bom, que dá uma aula muito boa, mesmo que a gente não goste do conteúdo, isso favorece que a gente crie um afeto pelaquela matéria. Mas eles também são impulsionadores da aprendizagem, então se a gente não gosta da matéria, além disso, os nossos professores não se esforçam para ensinar, fica muito difícil fazer com que a gente aprenda. Pode passar. E aí, os efeitos da quarentena e do isolamento social, né? Além do nosso meio externo já tá dificultando tudo, com ansiedade, preocupação, medo constante, a gente teve uma queda bastante grande na qualidade da aula, porque a gente não tem interação social, e como eu já falei, a aprendizagem não é um processo individual, não é um processo isolado, a gente precisa do outro. E, além disso, não sei porquê, mas foi aumentada, em vez de diminuir, a nossa carga de coisas para estudar e para fazer. Mesmo considerando que a nossa saúde mental já não está boa, partindo do pressuposto que a gente está numa pandemia há mais de um ano. Então, isso aumentou muito o cansaço, e isso favorece com que a gente, de forma oposta, se distancie dos estudos e não se aproxime. Porque tem tanta coisa para fazer que a gente não consegue fazer nada. Que a gente não consegue fazer nada direito, que a gente não consegue nem selecionar o que a gente vai começar a fazer. Então, isso gera mais ansiedade e aí a gente entra num ciclo vicioso, numa bola de neve infinita. Pode passar. E aí, aqui, algumas consequências do ensino remoto emergencial. Então, o desempenho acaba diminuindo, ou então a gente tem um desempenho falso, que é, né, a gente só lê o resumo e copia na prova, e aí não reflete nada do que a gente realmente está aprendendo. Fracasso, aumento da sensação de fracasso, necessidade de desistir, a evasão, aumento da probabilidade de evasão. Tem muita gente, mas muita gente, que está pensando em desistir. A gente às vezes não presta atenção nisso, mas tem muita gente que está pensando em trancar o curso, e isso às vezes fica velado, a pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem falar, porque se sente também mal de tá com essa vontade. E o desgaste imenso, tanto para professores quanto alunos, principalmente pela dificuldade de você dar aula desse jeito, né? Muitos professores nossos têm uma idade um pouco mais avançada e não tinham contato com tecnologias, então para eles foi muito difícil se adaptar e para a gente também foi muito difícil se adaptar. Então tudo isso gera exaustão, desgaste emocional, desgaste social, de interações sociais que ficam se arrastando, e isso dificulta muito a nossa aprendizagem também. E leva ao burnout. Aí uma frasezinha do Paulo Freire, não se pode falar de educação sem amor, e eu concordo total e completamente, se o Lu quiser. E aí a gente vai fazer uma dinâmica com vocês, se vocês puderem entrar nesse link.
O que seria a reunião da IFC em dinâmica? Eu não sei se mudou para vocês, porque mudou para mim. Mudou já. Eu abri aqui também. Eu não sei se todo mundo já entrou, mas a gente tem esse comentário maravilhoso e que está sendo gravado para como forma de produção de provas contra mim, porque a pessoa não vai ser identificada. E eu não consigo curtir. Só marcar como respondida. Essa daqui eu até imagino quem foi que colocou. Mas eu não vou dizer. Ó, o pessoal comentando. Uh. Eu não faço ideia de quantas pessoas entraram, mas vamos começar. E lembrando todo mundo, formas de presença tá no chat. Eu não sei em que lado. Então, Carol, também não esqueça, porque senão você vai fazer que nem eu e esquecer de fazer essas coisas. Mas vamos começar. Vamos ver se vocês prestaram atenção nessa aula maravilhosa. Quando... Coloquem seu nome. Ou um nome completamente aleatório, né? Porque... Já tem 29 pessoas. Enquanto as pessoas vão colocando, por favor, respondam forma de presença.
Lúcia tá me lembrando aqueles caras que ficam na frente da loja chamando as pessoas, sabe? Tipo, compre não sei o que lá por R$20. Muito você. E a musiquinha falando, Ufa, porque por um momento eu achei que você ia falar que era apresentador de programa. Pode ser uma variante. Bom, vamos começar. Tem tempo, galera. O orgulho de todos vocês. Mesmo sabendo que são poucas as pessoas que vão realmente fazer isso, e a maioria das pessoas vai fazer isso ou isso. Mas é exatamente isso, galera. Temos que o melhor jeito de aprender pela ciência é exatamente isso. A gente tem que alternar os assuntos para a gente não sobrecarregar em um assunto só e fazer pausas porque a gente precisa estar descansado e não pode estar estressado para fazer as conexões sinápticas. E para explicar a musiquinha, eu não sei se vocês estão ouvindo, eu espero que sim, mas ela é do próprio Mentimeter e era uma das únicas 3 opções e essa é o que eu mais gostei. Segunda pergunta. E valendo! Orgulho, galera! Nossa, caramba, vai ser difícil. No final vai estar todo mundo com pontuação baixa. Mas esse é um conselho que eu dou desde que eu tô no segundo ano pra todo mundo que entra na faculdade. Eu só não consegui dar pra 53 porque eu não vejo quase ninguém na 53. Abraço 53. Mas, galera, se vocês estão exaustos, não adianta ir na aula. Porque vocês não vão aprender. A Carol tá me intrigando aqui, a outra Carol. E eu só digo que isso daí é fake news e eu não sei nada sobre isso. Não, tem algumas aulas. Tem isso também. Mas tem algumas aulas que vale a pena. Mas tem muitas aulas que não. E eu não vou citar elas porque essa reunião está sendo gravada. Mas... Semana passada semana passada eu assisti a aula, essa aula foi muito tempo. A Cris da Farmaco, acho que é a Cris o nome dela, tava falando, não, porque não adianta você assistir uma aula que você não sabe pra que é útil aquele assunto. Fiquei, beleza, professora, então não vou ver aula nenhuma, porque se for desse jeito, ela, vocês vão estar, jogando neurônio fora. Eu fiquei, legal, obrigada pela informação. Quem falou isso não fui eu, foi a Júlia. E essa reunião está sendo gravada. Bom, mas é isso, galera. Ao mesmo tempo, também, ficar copiando as coisas e não prestar atenção é o mesmo que não assistir a aula. Eu sei que é aquela sensação de, nossa, eu tô aprendendo porque eu tô copiando, tô fazendo resumo. Ou, qualquer coisa eu vejo isso depois, tudo. Mas é muito mais proveitoso se você prestar atenção. É claro que a aula precisa valer a pena. Próxima. 5 segundos de descanso e 1, 2, 3, 4.
Olha só! As pessoas caíram na minha pegadinha. E antes de comentar sobre isso, eu só quero dizer que todas as informações postas no chat a partir desse momento são todas falsas e é isso. Mas muitas pessoas têm essa visão de que quando você consegue ensinar para o seu coleguinha é porque você aprendeu. Isso nem sempre é verdade. E basicamente, se você sabe explicar algo, pode ser só que você memorizou na noite anterior. Quantas vezes eu já expliquei anatomia para muitos amigos meus sem não saber nada, só tendo decorado um monte de nome na noite anterior. O importante, no quesito quando você aprende algo, é você realmente internalizar aquele conhecimento e, como estava na apresentação da Carol, você mudar o seu comportamento a partir disso. Então você aprende sobre pressão, hipertensão, quando você aprende a ferir a pressão? Não, você aprende sobre hipertensão quando você percebe que você precisa ferir a pressão do paciente. Porque não adianta nada você saber aferir a pressão e nunca fazer isso. E aí o paciente tem um infarto e você percebe, nossa, eu esqueci de aferir das últimas 5 consultas só. Então, galera, aprender é muito mais do que você saber ela de cor, um conhecimento de cor. Mas eu fico feliz que vocês caíram na minha pegadinha. Essa é a sensação que os professores devem sentir quando a gente faz prova. Quero dizer que se o nosso vídeo cair do YouTube por direitos autorais, a culpa é do Mentimeter. Mais uma pegadinha. Galera, eu falei que vocês precisam descansar e que sobrecarga cognitiva você não adianta ficar insistindo. 2 pessoas entenderam, mas algo que a gente tem que também pensar na realidade. Se a gente parar de estudar, se a gente só desistir do estudo, o professor não vai perdoar a gente, a prova não vai perdoar a gente. Então a gente precisa pensar, fazer uma coisa a mais. Outra coisa, dica de prova. Eu coloquei nada sairá, é uma coisa muito restritiva. Isso é dica de vestibular, mas existe jeito, não é porque você se sobrecarregou que é isso, desiste, acabou, nunca mais vou ver anatomia na vida. No final, se eu chutar a prova, vou tirar a mesma nota, ou talvez mais alto do que se eu estudar. Mas é basicamente isso. Existem estratégias de como diminuir essa sobrecarga, como acabar com essa sobrecarga. Uma delas é você dormir 8 horas por toda noite. Outra é você dividir em partes, tornar um conteúdo mais fácil, mais simples. Outra é não deixar para estudar na noite anterior, quando você está desesperado porque você não sabe nada de nada. Eu ia falar uma matéria, mas eu melhor não falar. Agora para a nossa última questão. Pode assinalar mais de um? Assinar todo.
fico orgulhoso de todo mundo agora. Primeiro, não. Se você não aprendeu, não é porque você é burro. E se você acha isso, mas pensou, nossa, a resposta provavelmente não é essa, mas na realidade é, sinta-se abraçado por mim, virtualmente. Segundo, nada é impossível de aprender. Então, essa basicamente não dava pra ser verdade. O professor não sabe dar aula e isso não dá pra aprender. Existem muitos casos que a gente sente isso. Existem muitas aulas que a gente sai pensando isso. Mas eu vou comentar mais tarde uma maneira de melhorar isso, arrumar isso. E por último é exatamente isso. Se você não conseguiu aprender, não é, nossa, você fracassou, sei lá, mil coisas que todo mundo pensa sempre que dá alguma coisa errada. É porque, tipo, aconteceu alguma coisa que impediu isso. Pode ser uma coisa sua, você estava muito cansado e não dormiu 8 horas de noite, ou você estava mais chateado, você estava passando, sei lá, por uma pandemia, assim, coisas do dia a dia. Ou pode ser uma coisa externa, tipo, a aula era ruim. Ou você não conseguiu estudar porque você precisava estudar para outras 5 matérias. Essas coisas acontecem. E assim, a gente precisa conviver com esses fatos. Nós não somos, é ótimo. Nós não somos super-heróis capazes de fazer qualquer coisa. Agora vamos ver o resultado. Quem saiu em primeiro lugar? Parabéns! Aquele que não pode ser nomeado! Eu não sei o que isso faz. Eu acho que elimina a pessoa, não quero eliminar a pessoa. Gabi, quase, Gabi. Vamos dar uma menção rosa pra Gabi, que conseguiu ficar em segundo lugar. E pra o Sebastian, que ficou em terceiro lugar. Parabéns! Perceba que o Scone aqui não ganhou. E é isso, galera. Aparentemente, o Scone não é tão bom assim. Bom, acabou a música. Agora vamos voltar a ser sérios. Mas agora a gente fez no Instagram, não sei quem conseguiu ver, quem participou, um desafio sobre os 6 princípios da andragogia. E aí eu queria trazer aqui para a reunião, que eu queria saber de vocês, o quanto a nossa faculdade realmente utiliza desses 6 princípios. Quanto eu já vi as cabeças mexendo aí de resposta, mas digam, diz 1 a 5, porque não pode colocar 0. Quanto a nossa faculdade, quantos professores realmente tratam os alunos como adultos? Como adultos vocês se sentem tratados? Só dica de vida, não pensa naquele professor que trata todo mundo como criança e chama todo mundo de criança. Não, pensa, tem professores legais. Faz uma médiazinha legal. As respostas, aparentemente, motivação os professores não dão. Olha só essa teia de aranha sendo tecida de uma maneira tão orgânica. Eu adorei que vocês colocaram que os professores dão autonomia pra gente. Não pelos motivos certos, diga-se de passagem. Eu queria colocar isso aqui, deixar bem claro. Ou eu não sei quantas pessoas ainda vão responder. Eu prometo às pessoas que eu vou colocar isso no Instagram. Eu sei que eu prometi todas as outras nuvens e eu não cumpri, mas um dia elas vão estar. E agora, mostrando... Eu sei que, nossa, a autonomia é o mais alto, e acabou de diminuir, mas é o mais próximo, tudo. Mas temos que lembrar que o valor máximo é 5 e aqui tá 3.
Então, a gente consegue concluir muito bem que a maioria dos professores não nos tratam como adultos, ainda nos tratam muito como crianças. Não sei se tem gente na secretaria, porque eu não tô vendo nenhum de vocês, mas principalmente no primeiro ano eu sinto muito isso, eu não sei vocês. Autonomia é aquela autonomia que é o ponto mais alto, mas todos nós sabemos que é aquela autonomia meio forçada. Então a gente precisa aprender a estudar por conta própria, a gente precisa fazer as coisas por conta própria. Os órgãos funcionam exclusivamente por conta própria. A IF tem professores, mas a maior parte funciona que ajudam, mas funciona exclusivamente por conta dos alunos. Os alunos mantêm toda a questão da autonomia na faculdade. A gente tem uma questão muito mais forçada, porque são coisas que faltavam e a gente teve que pegar. Experiências prévias, muitos professores só consideram que a gente é um bebê que acabou de ser alfabetizado e é isso. Prontidão, vou falar motivação, que foi o menor. Aparentemente os professores não motivam a gente, o que é um absurdo, porque sem motivação, como a gente continua em frente? Pouca orientação, mostra pouca a necessidade e o porquê e o como utilizar o conhecimento. E eu acho que isso é um retrato da nossa faculdade. Por bom ou por mal, esse não somos nós. Hashtag eu te amo, FMABC. E agora, como arrumar isso? Galera, eu não sei se vocês receberam um e-mail, ou a mensagem dos representantes, ou a mensagem do WhatsApp do G20, ou qualquer coisa nesse sentido. O NAA, o Núcleo Acadêmico, Núcleo de Avaliação Acadêmico, eu sempre esqueço da avaliação, que é NAA e não NA, lançou o formulário deles e, por favor, respondam. Coloquem essas críticas, porque se a gente não falar, as coisas não vão mudar. Porque os professores vão usar os mesmos argumentos que eles usam todos os anos. Só 3 pessoas respondem, isso não é significativo. Essa resposta não é boa. Só um aluno falou isso. Então, por favor, respondam o NA. E como foi falado aqui no chat, participem do fórum acadêmico, quando o próximo fórum acadêmico que tiver. Falem críticas construtivas. Não falem mal dos professores. Façam críticas construtivas. E mais uma vez, você é o protagonista da sua história. Eu tentei achar a pessoa exata que disse isso, mas eu encontrei muitas pessoas que disseram isso. Então é isso. Mas se der errado, se tudo estiver indo mal, fica tranquilo que vai dar certo. E qualquer coisa a gente tá aqui. Nós somos a IF. Dá pra mudar, dá pra melhorar um jeito aí no fórum acadêmico e fazendo uma crítica construtiva. Outro é dormindo 8 horas à noite. E pro final, como nunca pode faltar no Mentimeter, eu quero sugestões de vocês dessa nuvem de palavras. O que você, como indivíduo, precisa mudar? Pode ser em você, pode ser na faculdade, pode ser respondendo no NAA, pode ser dormindo. O que precisa mudar para melhorar a nossa situação? Eu quero sugestões. Eu só quero colocar a ironia dramática do momento e falar que tem um procrastinar menos e também tem um que agora me perdi, me cobrar menos.
E não importa que tenha sido só uma pessoa, mas férias perpétuas é a única resposta certa. Bom, galera, era isso que a gente queria passar para vocês. Eu sei que tem esse grande procrastinar menos aqui em cima. Se vocês quiserem procrastinar menos, eu apoio. Mas lembrem que o mais importante é dormir 8 horas toda noite. Bom, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem falar por vergonha aqui, podem me mandar mensagem no privado. Podem mandar mensagem. Eu não vou falar para mandar mensagem no privado para Carol, porque eu não vou colocar ela nessa enrascada de novo. Pode mandar sim, gente, tudo bem. Mas é isso. Se tiverem qualquer coisa, é só chamar. Gente, para os resistentes, eu sei que a gente tá extenso aqui, mas eu queria muito ler um pedacinho de um texto da Eliane Brum, de 2016, e que acho que ele é muito mais do que atual, assim, mas vocês vão ver. É rapidinho e só para quem quiser mesmo. Temos nos esforçado livremente e com grande afinco para alcançar a meta de trabalhar 24 horas por 7 dias da semana. Nenhum capitalista havia sonhado tanto. Como na época da aceleração dos anos já não começam nem terminam, apenas se emendam, tanto quanto os meses e como os dias, a metade de 2016 chegou quando parecia que ainda era março. Estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo, então, virou um atrapalho, um apêndice o incômodo, não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime e entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho, que se contorce ao ser submetido a uma vontade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Pelo menos até conseguirmos nos livrar desse corpo que se tornou uma barreira. O problema é que o corpo não é um outro. O corpo é o que chamamos de eu. O corpo não é limite, mas a própria condição. O corpo é. Se a internet parece ter encolhido o mundo e milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique, como diz o clichê e alguns anúncios publicitários, o nosso mundo interno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e também do outro. Incapazes de alteridade, o outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Falamos muito, mas falamos sozinhos. Há tanta informação disponível, mas talvez estejamos nos imbecilizando. Porque nos falta contemplação, nos falta o vazio que impele a criação, nos falta silêncios, nos falta até o tédio. Sem experiência, não há conhecimento. E aí ele vai falar mais algumas coisinhas, mas eu vou pular os grifos que eu tinha feito aqui para ir mais para frente. Ser multitarefa é uma outra dimensão do mesmo fenômeno, é visto como uma capacidade, neste momento histórico, uma espécie de ganho evolutivo que tornaria a pessoa mais bem adaptada à sua época. Mas a técnica temporal e de atenção multitarefa não representa nenhum processo civilizatório. Trata-se, sim, de um retrocesso. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso, fragmenta e destrói a atenção. A contemplação é civilizatória e o tédio é criativo. Mas ambos foram eliminados pelo preenchimento ininterrupto do tempo humano por tarefas e estímulos simultâneos. Você executa uma tarefa e atende ao celular, responde ao WhatsApp enquanto cozinha, come assistindo a Netflix e xingando alguém no Facebook. Pergunta como foi a escola do filho checando o Twitter, dirige o carro postando uma foto no Instagram, faz um trabalho enquanto manda um e-mail sobre outro e assim por diante. Voltamos ao modo selvagem. E o Nietzsche, ainda na sua época, já chamava a atenção para o fato de que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Há que se escutar o mal-estar e não calá-lo. Vivê-lo num processo de interrogação, vivê-lo como um movimento. Carregar os limites sem confundir ter limites com estar paralisado.
Não há potência total. Não há tudo é possível. Não há yes we can. Não ter potência total não é o mesmo que ser impotente. A ilusão da potência total é que acaba levando à impotência. A potência em dizer não e a potência em não fazer. Prefiro não fazer pode ser um ato de resistência e de reconexão com a própria humanidade. Há anos ouvimos tantos repetinhos por aí. Estou cansado. O cansaço é mais do menos eu, mas a tragédia é que o menos no eu se expressa como um mais para o mundo. E assim a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping e leva a um infarto da alma. Esse texto é de 2016, mas acho que ele representa muito o que a gente vive hoje, porque ele até fala no começo, que eu até coloquei no post de burnout que a gente colocou no Instagram. Ele fala: o chefe nos alcança em qualquer lugar, a qualquer hora, o expediente nunca acaba, não há espaço de trabalho, não há espaço de lazer, tudo se confunde. E é isso que a gente está vivendo agora, né? Um expediente da faculdade interminável que acaba com toda a nossa vontade de fazer qualquer outra coisa, de viver, de sair da cama, enfim. E aí a gente chega nesse estado de burnout, que inclusive hoje a gente teve uma aula sobre isso. 50% dos estudantes de medicina apresentam essa condição, o que é bastante. E era isso. Se alguém quiser o texto na íntegra, eu posso mandar, tem o PDF dele, tudo bonitinho. Muito obrigada, Carol e Lucas, vocês arrasaram. Foi muito gostoso hoje de participar com vocês. Uma delícia de reunião, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente no pré-feriado. Agora vocês estão livres. Livres! Livres para estudar, diga-se de passagem. Bom, é isso, acabou a nossa reunião. Você que está vendo pelo YouTube, não esquece de curtir, compartilhar, coloca um comentário embaixo, se inscreve no canal e é isso. E eu precisava fazer isso antes de acabar. Tchau, gente. Muito obrigada.